Olá, então, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Fazia um tempão que eu não gravava, mas para compensar esse tempão aí de ausência minha aqui no YouTube, hoje eu trouxe um tema relevantíssimo, hein? Um tema que você pode gastar aí dinheiro em qualquer curso de redação que você, mesmo assim, não iria aprender. É um assunto sobre o qual eu nunca falei aqui no YouTube, nem lá no Instagram e nem em nenhum curso que eu já dei. Vou fazer a aula aqui sem interromper, sem nenhuma edição, para soar como uma aula mesmo, hein. Assunto que você vai amar. Fique comigo até o fim. Tem a ver com ritmo textual, mas uma pegada diferente. Depois da legenda a gente começa. Vamos logo então para o assunto. Esse toque sobre ritmo textual que eu vou passar para você, é um toque, gente. Você apenas com ele melhorará a sua peça e muito. É um assunto que os professores não falam por aí. Eu tenho certeza de que você nunca viu ninguém falar sobre ritmo textual num aspecto que eu vou demonstrar aqui para você. Sobre ritmo textual, eu tenho assuntos aqui no YouTube e lá no Instagram, assunto interessantíssimo, mas sobre esse viés, sobre esse foco que eu trarei hoje, você nunca viu. É o seguinte, vamos direto ao ponto, vou compartilhar aqui a tela com você. Vamos lá? A dica que eu vou dar hoje aqui para você, sobre ritmo textual, eu falei para você que esse vídeo não seria editado, não vai ser mesmo. A dica é a seguinte: não faça parágrafos consecutivos com o mesmo tamanho. Vamos lá, vamos aos poucos. Não faça parágrafos consecutivos com o mesmo tamanho. Essa é a regra geral. Principalmente dentro do mesmo tópico de uma peça, não faça parágrafos consecutivos do mesmo tamanho. Essa é uma dica genial, que se você faz parágrafos consecutivos do mesmo tamanho, o seu texto fica monótono, fica chato, fica, em outras palavras, sem ritmo. Trouxe um texto aqui para você em que os parágrafos eles têm mais ou menos a mesma extensão. Vamos ler? Vamos lá? Olha lá. Este juiz autorizou o processamento do presente cumprimento de sentença no valor pretendido pelo exequente, mas limitou eventuais atos construtivos a 34.000 tal. Importância que, a princípio, entendeu adequada. Movimento tal. Na decisão inicial, o magistrado consignou que a base de cálculo da verba honorária pretendida corresponderia ao valor apontado na planilha, juntada pelo banco executado. Contra esse decismo, o exequente interpôs agravo do instrumento, autuado sob o número e distribuído por prevenção à Terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça da Bahia. Vá anotando no tamanho dos parágrafos. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Ó. Nas razões, alegou em suma que a base de cálculo da verba honorária não reflete o valor constante da planilha de MOV 118, mas sim o crédito relativo à cédula de crédito industrial que deve ser corrigido, que aparelhou o processo executivo principal. Sustenta que o crédito deve ser corrigido segundo os encargos pactuados na cédula e nos limites da sentença proferida nos embargos de execução número e do acórdão da apelação civil número. Com base nisso, veja parágrafos quase do mesmo tamanho. Isso você não deve fazer. Vá anotando como está ficando chato o texto. Com base nisso, o exequente afirmou que faz jus a tal, a título de honorários advocatícios. No presentes autos, por seu turno, o banco executado apresentou impugnação em que se insurgiu contra os consectários de atualização adotados pelo exequente para atualizar a base de cálculo da verba honorária. Delimitou como crédito controverso o valor de tal. Vê-se, portanto, que no agravo do instrumento número e neste cumprimento de sentença, a controvérsia gira em torno da base de cálculo dos honorários comerciais pretendidos. Estão notando, né? Dessa forma, considerando-se a hierarquia das decisões judiciais, mostra-se prudente que este cumprimento de sentença seja suspenso até a decisão final do agravo de instrumento número. Vou lá, bordar para cima para você
Dá uma olhadinha. Eu espero que você tenha percebido que esse texto com parágrafos do mesmo tamanho, ele deixa o texto sem ritmo, texto monótono, um texto maçante, né? Os parágrafos parecem mais estrofes de um poema do que parágrafos de peças jurídicas, o que é ruim em termos de argumentação, porque pode ser que o leitor preste mais atenção na forma do que no conteúdo em si da mensagem. Olha, gente, texto de peça jurídica é um texto técnico, não um texto literário. A gente, advogado, assessor de gabinete, a gente escreve para convencer, não para entreter. Então, escrever dessa forma aí, como se fossem estrofes de um poema do mesmo tamanho, né, parágrafos do mesmo tamanho, deixa o texto maçante. Eu espero que você tenha visto isso, né? Visto isso com clareza. Agora, olha lá, agora eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, né? Eu vou pedir que você se inscreva no canal urgentemente. Aqui no YouTube eu passo um monte de dica legal, você já não está gostando, eu tenho certeza que você está gostando. Então se inscreva e deixe o like, porque deixando o like aqui neste vídeo ajuda o YouTube a entregar o conteúdo do vídeo para mais pessoas, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Dito isso, então se inscreva lá e curta, hein? Curta, eu sei que você está gostando, então já curta aqui este vídeo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você, e fica até o fim do vídeo, para não entender coisa errada. Vamos lá? No finalzinho eu vou dar um toquezinho legal para você. Olha só, o que é que eu trouxe agora? Eu trouxe o mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente. Desta vez, eu não construo os parágrafos com o mesmo tamanho. Vamos ver como fica legal? Olha lá, já dá outro ritmo. Aliás, construir parágrafos de tamanhos diferentes, né? Principalmente parágrafos consecutivos, dá ritmo ao texto. Vamos ver? Olha lá. Este juiz autorizou o processamento do presente cumprimento de sentença no valor pedido pelo exequente, mas limitou eventuais atos construtivos à importância que, a princípio, entendeu adequada. Na decisão inicial, o magistrado consignou que a base de cálculo da verba honorária pretendida corresponderia ao valor apontado na planilha juntada pelo banco executado. Contra esse deciso, o exequente interpôs agravo de instrumento, autuado, o decisum ali faltou itálico, né? Mas tranquilo. Autuado sob o número tal e distribuído por prevenção à Terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça da Bahia. Veja, este parágrafo e o parágrafo anterior têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas o que importa é que o próximo, olha lá, já tem um parágrafo diferente, tamanho bem maior. Ó. Nas razões do agravo, alegou em suma que, em respeito à coisa julgada, aos limites objetivos da lei originária ajuizada pelo banco agravado, e, sobretudo, a tese firmada no tema do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo da verba honorária não reflete o valor constante da planilha de MOV 1.18, mas sim o crédito relativo ao título, que aparelhou o processo executivo principal, atualizado segundo os encargos pactuados nessa cédula nos limites da sentença tal. Vamos ver o próximo parágrafo? Com base nisso, ó, já mudou. Parágrafo de cima é o tamanho grande, o de baixo agora é o tamanho curto. Isso dá ritmo ao texto. Né? Se vocês não estão sentindo isso, pelo menos acredite em mim. O texto fica mais gostoso quando você constrói parágrafos consecutivos de tamanhos diferentes. Ou não faça apenas parágrafos com tamanhos iguais, tá? Varie a extensão dos parágrafos, principalmente os parágrafos consecutivos. Então, vamos lá. Com base nisso, o exequente afirmou que faz juizar a título de honorários advocatícios nos presentes autos, por seu turno. Já vai mudar o tamanho do parágrafo, né? Olha lá. O banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que se insurgiu contra os consectários de atualização adotados pelo exequente para atualizar a base de cálculo da verba honorária. Delimitou como crédito incontroverso o valor de
Uhum. Vê-se, portanto, que no agravo do instrumento número e neste cumprimento de sentença, a controvérsia gira em torno da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pretendidos. Parágrafo curto, agora vem maiorzinho, ó. Dessa forma, considerando a relevância do tema controvertido, a hierarquia das decisões judiciais, a segurança jurídica, a pertinência da hipótese com o tema tal do Superior Tribunal de Justiça, a potencialidade de que sejam proferidas decisões conflitantes, mostra-se prudente que este cumprimento de sentença seja suspenso até decisão final do agravo de instrumento número. Percebeu? Diferença, hein? Quando você constrói parágrafos consecutivos com tamanhos diferentes, o seu texto ganha em legibilidade. Vamos lá, como eu falei para você, é o seguinte, vou até interromper aqui o compartilhamento. Antes de interromper, vamos dar uma comparada, né? Ó, aqui, primeiramente, eu trouxe parágrafos com o mesmo tamanho, ou mais ou menos no mesmo tamanho, hein? Isso soa chato para quem está lendo, tá? Ainda que você não tenha percebido isso, vá por mim, soa chato. Por outro lado, quando você faz parágrafos assim, ó, com tamanhos diferentes, a sua peça ganha em ritmo e isso é muito legal. Atenção, olha lá, não há problema em você escrever, por exemplo, 3 ou 4 parágrafos consecutivos com o mesmo tamanho ou com um tamanho semelhante, quase da mesma extensão. Não há problema nisso. O problema é você fazer apenas parágrafos do mesmo tamanho ou tamanhos semelhantes, tá bom? Outra coisa é, aplique essa regrinha que eu estou dando para você agora. Que regrinha, professor? De fazer parágrafos consecutivos com tamanhos diferentes, principalmente no mesmo tópico da peça. No mesmo tópico da peça. Tá legal? Vai falar sobre, por exemplo, prescrição. Nesse tópico da prescrição da sua peça, construa parágrafos com tamanhos diferentes, mas, de novo, se você vir a construir 3, 4 parágrafos consecutivos com tamanhos iguais, não há problema nenhum. O problema é você apenas fazer parágrafos com o mesmo tamanho. E tente sempre variar, né? Se possível, variar o tamanho dos parágrafos. Aliás, essa foi a tônica aqui deste vídeo. Gostou? Já falei para você, hein? Falei para você que você iria gostar. Então não esqueça, gente, por favor, deixe o like neste vídeo aqui, também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, né, caso ainda não tenha, não seja inscrito ou inscrita, e ative o sininho de notificações, porque sempre que eu, produzir algum vídeo novo por aqui no YouTube, você será disso notificado ou notificada. Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais.